Alex? Tudo bem? Meu querido Alex, né? Um amigo do coração, um irmão. Quanto E, tempo? pois é, estou muito feliz de poder falar com você hoje, né? Depois já de um tempo, essa pandemia, infelizmente, também prejudicou um pouco na distância, mas estou muito feliz agora podendo retomar esse carinho que a gente tem desde aquele congresso, né? Foi 2019, né? Isso, isso. Ganhei um irmão naquele dia, né? Nossa, primeiro que o congresso foi maravilhoso e segundo que, além do presente de um congresso maravilhoso, de eu ter sido tão bem recebido lá em Goiânia por vocês, pelo carinho de toda a equipe, além disso, eu pude ter o prazer de conhecer uma pessoa tão querida como você. Realmente é um irmão que eu vou levar para a vida. Obrigado, Alex. E você sabe e sente que a recíproca é completamente verdadeira, né? O carinho foi instantâneo, né? Instantâneo mesmo. Então, Alex, estamos aqui na Brain Trainer e vamos conversar um pouco sobre o neurofeedback ou alguns assuntos da neurociência, né? De como você percebe isso na sua vida, de como você vivenciou o neurofeedback, ou algum caso que você gostaria de lembrar e passar para as pessoas que estão assistindo. Ó, e, pelo jeito, muita gente já aí aparecendo, né? Também perder essa oportunidade não dá, né? De ver Alex podendo falar um pouquinho sobre o neurofeedback. Eu Então, queria sugerir que, quando, né, eu sempre faço algumas lives, eu sugiro a vocês que estão nos assistindo mandar bastante coraçãozinho nessa live, porque o coraçãozinho ele é reconhecido pelo Instagram como uma forma de sustentar a live, tá? E outra coisa é pegar aquela setinha que tem do lado, que é tipo um aviãozinho, e convidar pessoas que vocês acham que são interessadas por esse assunto. E isso vai ajudar bastante a gente manter a nossa live até o final. olha aí as dicas melhores possíveis, né? Então, Alex já tem experiência, faz um programa maravilhoso com a Ana Beatriz Barbosa e com certeza ele sabe que essas atitudes aí ajudam bastante. E é um dos intuitos, né, da gente deixar o neurofeedback um pouco mais conhecido, para que as pessoas consigam entender e perceber que podem ter essa ajuda na área da saúde, na área de treinamento, desempenho. Mas é isso. Então vamos lá, Alex. Vamos Agradeço lá. demais o seu carinho, ter aceito esse convite, né? Eu fiquei muito grato, mesmo desde o dia que você aceitou, e ansioso já por ter esse momento. Eu acho que eu já estou precisando fazer um neurofeedback para aguentar essa emoção. Que Mas isso, vamos que lá, isso. Olha, eu né? te digo que a, a live, a neuromodulação como um todo, ela me ajudou muito. Eu, no fundo, eu sou muito comunicativo. Quem me acompanha sabe, eu faço, né, o Mentes em Pauta com a Ana Beatriz. A gente tem um mindinho de prosa toda segunda-feira à noite. E, enfim, eu aprendi. E acredito que o neurofeedback tenha sido uma forma de me ajudar. E eu posso te dizer assim, faz depois um alfa-teta, não, um teta, né? Aquele treino 5 lá, o, o que nos Isso deixa mesmo. relaxar bastante e vai melhorar. E não precisa ficar assim. Para mim, conheci você, foi o que eu te disse, tenho um carinho imenso e a live vai ser como um grande bate-papo. Para mim é um prazer. Foi o que eu te disse ali, né? Eu estou realmente assim muito corrido com muitas coisas, mas para mim, quando você me fez esse convite, eu falei, por você eu faço sim, porque eu tenho muito carinho. Então, fica tranquila, a live vai sair maravilhosa aí, com certeza. Obrigado, Alex. Então, assim, eu gostaria de fazer um pouquinho de inveja a quem está assistindo, né? Porque desde 2019 eu já tenho assim o autógrafo dele, sabe, no livro, que ele
Inclusive, mandou lá, já depois do congresso, né, o carinho de Foi. Alex. Então, eu já me sinto tiete mesmo, né, e eu fico muito feliz mesmo, né, por esse Denis, é carinho. uma coisa engraçada que você falou, porque eu fui para o congresso, fui convidado, e eu levei uma mala com livros. Mas eu levei uma quantidade de 50 livros. E, assim, no primeiro momento que botaram o livro lá, eu não sabia, mas já tinham sido divulgado que eu estaria lá e com o livro. E, assim, foi vendido, assim, muito rápido. E as pessoas queridas, como você, que eu conheci logo no primeiro dia, mas no fim do dia, ficou sem livro. E aí eu fui e falei, não, vamos... eu vou mandar, eu me comprometo de mandar depois para você. Porque realmente eu não esperava. Eu acho que se eu levasse a quantidade que eu levasse era a quantidade que eu acho que eu ia vender, porque realmente foi uma surpresa e um presente para mim aquele congresso. É. E chegou rapidinho, viu? Eu fiquei assim, eu disse, ele mandou mesmo? Tá, É verdade, a gente quando fala uma coisa, aqui no Rio de Janeiro, palavra a gente cumpre. tá certo, E tá eu, certo. eu também vou te cobrar aqui em público que quando passar a pandemia, eu quero ir no Rio Grande do Norte, que você me prometeu aí que vai me receber no Rio Uhum. Grande do Norte, quer me levar para conhecer e fazer com que eu possa falar para as pessoas que te conhecem aí. E para mim vai ser uma honra. Pronto. Isso é um compromisso pós-pandemia e, se Deus quiser, logo vai se concretizar, se Deus quiser. Mas vamos lá, Então, vamos para o que é, interessa. O que você marcou e pensou aí para a gente conversar? certo. Então, Eu vou botar o como, óculos que quem quiser fazer pergunta pode fazer, viu? Eu pronto. adoro Então, ver as perguntas aqui e vou respondendo também. lembrando, né, que vocês, todas as pessoas que estiverem assistindo, né, não se limitam, podem fazer perguntas que, à medida do possível, a gente vai discutindo também isso. Aí, olha, Recife fazendo É, presença, eu acho que vai ter pessoal de todo o Brasil. É, Tá? a Cléo está falando, vem para cá para Recife. Olha, essa semana eu e a Ana Beatriz a gente estava falando, quando será que a gente vai poder voltar a rodar o Rio de Janeiro, o Brasil, né, fazendo palestra? Porque depois da pandemia a gente parou. Mas para mim, gente, aonde eu sou convidado eu vou. Eu tenho muito prazer. Eu acho que na minha história, né, com o neurofeedback, quem já leu o meu livro, quem sabe, eu acho que eu tenho uma missão de levar o conhecimento. Tudo isso que aconteceu na minha vida, essa transformação, eu acho que eu tenho essa missão. Então, assim, passando a pandemia, eu vou dar continuidade a essas viagens e levar o conhecimento para onde quiser. Ai, se Deus quiser, logo, logo. Olha aí, gente até do Japão tá assistindo. Tá indo gente do outro lado do mundo, viu? Ó, eu acho que a gente pode começar. Você me perguntou assim, Alex, você tem alguma história que possa trazer? Eu acho que a gente pode começar pela minha primeira. O que me Ótimo. levou ao neurofeedback? O que seria o neurofeedback? Né? Eu acho que isso daí eu acho que é uma das formas da gente iniciar essa live aí bem, né? Então, por favor, comece. A gente só vai se deleitar aqui com um pouquinho do que você vivenciou com o neurofeedback. A Alicia está falando que ela ficou muito. Identificou muito com o caso 4 e foi exatamente o caso 4 que eu escolhi como uma forma de trazer para essa live hoje. Então vamos lá, gente. Eu fiz psicologia, né? A minha formação, e foi dentro da faculdade de psicologia que eu fui identificar que eu era TDAH. Porque até então eu era um TDAH disléxico e eu achava assim que era super natural, que os meus amigos eram superdotados e que eu era normal. Então eu estudar era uma forma de eu achar que ter que ler 5, 6 vezes uma coisa para conseguir entender um pouco, isso era normal. E aqueles amigos que liam rapidamente, estudavam, eu dava o nome de superdotados. E eu fui levando a vida, eu fui criando formas para aprender
a estudar e sobreviver. Quando eu entrei na faculdade, eu descobri verdadeiramente o que era o TDAH. Naquele tempo, lá atrás, o TDAH não era uma coisa tão, né, conhecida como hoje. E hoje a gente fala, qualquer pessoa já de repente entende. Quando a gente fala hiperatividade, déficit de atenção, hoje é uma coisa mais renomada, mais conhecida, mas naquela época não era. Então, aquilo ali eu fui entrando dentro desse universo, fui conhecendo, e aí os próprios professores me indicaram tratamentos, enfim, eu fui. E eu fui criando formas. Uma coisa muito interessante para eu ter sobrevivido e ter chegado até a faculdade, ter passado por ela, é que eu tenho um hiperfoco na pesquisa, no ler. No lançamento do meu livro, meu pai me emocionou muito numa das falas, e a gente tem uma live dessa gravada, porque quando a gente lançou o livro, a gente fez uma live com duas pessoas muito especiais para mim, a Marta Helvas e a Ana Beatriz Barbosa. Né? A Marta Helvas, porque nós nos conhecemos, eu, Marta Helvas e Ana Beatriz, no mesmo momento ali, num simpósio, onde os três estavam lá para falar. Depois eu encontro com a Marta Helvas na universidade de novo, quando eu volto para a pesquisa de neurociência. E ela foi minha professora. Então, eu acho que mais do que justo convidar ela para fazer parte. E a Ana, porque ela me deu todo esse incentivo e que todo mundo que me acompanha, que sabe desse amor que eu tenho por essa mulher, que é incondicional. Um amor de filho, de irmão, de amigo, né? Eu tenho esse carinho muito grande por essa mulher e que eu acho que o Brasil inteiro e muitas pessoas têm por ela, porque eu acho que ela é a representação da saúde mental e do comportamento para mim. Eu sou suspeito de falar. E aí, eu fiz uso de medicamentos por um tempo, capotei muito, tive muitos efeitos colaterais com isso, mas por eu ter o hiperfoco, que mais à frente a gente explica o que no estudo, na ciência, na pesquisa, isso fez com que eu acho que eu consegui sobreviver e estar aqui até antes do neurofeedback. E o que seria isso? Né? O hiperfoco para um TDAH é aquilo que mais atrai, aquilo que dá o prazer. É aquilo que quando um pai e uma mãe falam assim, será que ele tem TDAH? Ele sossega ali fazendo aquilo, ele sossega no videogame, ele sossega com aquilo. Mas isso está ligado porque ele tem prazer, ele gosta. Então, assim, todo TDAH, aquilo que dá prazer para ele, ele vai ficar quietinho ali fazendo. Então, para mim, era o conhecimento. E quando eu falo que eu me emocionei nessa live do lançamento, é porque eu falo sobre isso. O meu pai, né, são pessoas muito simples, tanto meu pai quanto minha mãe, eles não tiveram estudos, mas eles tiveram a universidade da vida, né? E o meu pai, assim, todo fim de semana ele comprava um gibi da Mônica, do Cebolinha falando helado, né? E eu não conseguia ler direito, mas eu criava as histórias na minha cabeça e ia passando, né? E hoje, com a pós-TDAH, eu pego esses gibis, eu pego os livros que eu ganhava. Eu entrava numa livraria, eu comprava o livro, mas eu não conseguia ler o livro. E eu deixava guardado. Hoje, me falta tempo, mas quando eu tenho tempo, eu pego esses livros antigos, né, e vou ler. Livros que eu comprava e que eu criava a história na minha cabeça. Porque eu não conseguia levar um livro adiante. Porque qualquer dificuldade que eu tinha, eu paralisava. Os livros da faculdade eu levava adiante porque eram livros que eu tinha que sobreviver àquilo ali. Então, eu criava mecanismo para ler, para estudar e tocava. Aqueles que eu achava que eram interessantes, eu comprava pela capa, mas eu não lia, né? Eu ganhei um livro com 15 anos, quando eu fiz 15 anos, de uma vizinha, A Vida do Renato Russo. E agora, há pouco tempo, a gente fez uma live, eu e a Ana Beatriz, falando sobre o Dia dos Namorados, e ela me perguntou uma música, e eu falei que era a Estranho Amor, do Renato Russo, né, que ele cantava em espanhol. Porque eu sempre gostei do Renato Russo, mas eu nunca consegui ler. E depois do neurofeedback, eu fui pegar o livro dele que eu ganhei quando eu fiz 15 anos. Então, eu entrei nesse universo, eu me formei, e a minha defesa, toda minha orientação ali, depois que eu me formei, foi me especializar e me dedicar a pais e educadores
de portadores de TDAH, que a gente não fala portador, enfim, né, a pessoa que tem o TDAH. Mas, por que eu fiz isso? Porque, como eu me formei e fui logo trabalhar numa escola, eu consegui identificar nas crianças dessa escola comportamentos que eu tinha. E esses pais não entendiam, educadores não conseguiam compreender. E aí, foi uma escola de padres, o Salesiano, a rede salesiana de escolas, que eu tenho muito carinho, aprendi muito ali. E ali foi o lugar que eu pude viver as maiores experiências de poder ajudar a crianças e adolescentes a fazer provas, a conseguir mostrar que eles eram tão capazes quanto todos os outros, desde que a gente desse instrumentos para que eles conseguissem fazer essas provas. E assim, eu fui me dedicando e cresci nesse caminho, né? E a vida me levou um dia a um seminário aqui no Rio sobre transtornos escolares, onde eu conheci a Ana Beatriz, né, pessoalmente, mas eu já conhecia ela dos livros, das coisas, e a Marta Helvas. E o meu papel ali, nesse seminário, era falar para pais e educadores como lidar, como eu, sendo TDAH, e como eu entendia a cabeça dos filhos e como eu entendia como eles poderiam ajudar esses filhos. E dali eu conheci essas duas pessoas, né? E a Ana vai e me faz esse convite de vir trabalhar com ela. E passado um tempo trabalhando com ela, ela me falou: meu filho, por que você não volta a estudar? A neurociência está crescendo tanto, você gosta tanto. E aí eu fui para o UFRJ. E lá eu entrei na neurociência, reencontro a Marta Helvas, e eu dedico a minha pesquisa toda, no decorrer de lá, à neuromodulação. E eu escolho o neurofeedback. Mas eu escutei aquilo lá em aula, a Ana Beatriz vai, procura e tal. E tem uma coisa muito legal na Ana Beatriz, quem trabalha com ela, assim, é que ela, se você falar, eu quero estudar no Japão, ela tem isso, assim, sabe? De, vai lá, eu vou investir, eu vou te patrocinar, eu vou cuidar, sabe? Então, assim, eu sou muito grata a essa mulher, porque, assim, eu quis voltar a estudar e ela me deu todas as possibilidades para estudar, sabe? E Isso é ela muito foi, bonito. vai, você quer? Quero. E aí eu falei, eu quero conhecer mais sobre o neurofeedback. Aqui no Rio a gente não tem muito isso. Aí ela falou assim, vai para Campinas. A Unicamp tem pessoas que eles indicam por referência. E aí eu comecei a pesquisar, encontrei Mariana. Olha como que é, né? Tinha Mariana e Gislane. Gislane psicóloga, Mariana na época era pedagoga. E aí eu falei, entre psicólogo e pedagoga, eu vou na pedagoga, né? Porque ela vai ter mais paciência comigo que tem TDAH. E aí fui para lá. E lógico que a Ana me patrocinou em tudo, e eu fui, estudei, pesquisei, voltei para cá, trouxe conhecimento para a pesquisa da faculdade e apresentei a minha defesa toda em TDAH, né? E dessa defesa passou, eu tirei 10, né, para um TDAH, isso é maravilhoso. E depois dessa pesquisa, tinha uma coisa, quando a gente entra na Bright Training, né, quando a gente entra nessa plataforma, existem duas coisas muito interessantes. Uma que você, para ganhar sua titularidade internacional, você precisa praticar em você. Depois você Isso. praticar em mais 2 pessoas. Senão você não tem o título. E eu realizei nas pessoas, logo essas pessoas perceberam o efeito, e eu comigo mesmo não vi efeito nenhum. E falei, nossa, será que é bom? Será que é ruim? E na época a Ana estava escrevendo Mentes que Amam Demais. Quer dizer, ela fez uma releitura do Mentes que era Corações Descontrolados, e ela fez uma releitura dele e transformou em Mentes que Amam Demais. E aí nisso, ela me convida para participar da parte do capítulo de tratamento. E eu já desenvolvia o neurofeedback com pacientes borderline, que é um público grande que nós temos, né? E a gente via respostas muito bacanas, porque se a hiperatividade de um TDAH ela leva você a justamente essa falta de freio, essa impulsividade, né? O transtorno de personalidade borderline ele também tem características, não é igual,
Tanto é que a gente, às vezes, no diagnóstico, a gente tem que entender. Porque tem o borderline, ele tem essa coisa da impulsividade também. Ele tem outras coisas que o TDAH. E aí a Ana sempre com essa sacada, ela falou, se o TDAH a gente consegue controlar muito dessa impulsividade dele, vamos tentar o neurofeedback para alguns pacientes. E a gente tentou. E eu tenho pacientes aqui no livro, né, que conseguiram. E aí, nisso, a Ana vai e fala, vamos botar? Vamos botar. Só que, antigamente, a Ana falava para mim, quando eu queria gravar, queria fazer alguma coisa, escrever, eu gravava. E isso ficava muito mais fácil para mim, porque eu botar no papel, eu me embolava todo, gente. Se eu estou me embolando aqui falando com vocês, eu me embolava do tipo assim, eu fazia a introdução, já estava no fim do negócio e voltava depois para o meio. Era um samba de crioulo doido. E ela tem uma experiência tão grande com o TDAH, por causa do Mentes Inquietas, que ela consegue entender, ela conseguia entender o que eu quero falar, o que eu estou querendo pensar, mas o povo não vai entender, entendeu? Uhum. E aí é muito engraçado isso. E ela falou, meu filho, isso tem que dar certo com você, porque é difícil entender você. E uma coisa louca, eu quando estou na clínica, eu pareço outra pessoa. Quando eu estou atendendo o paciente, parece que entra uma coisa assim, é tudo muito bacana. Quem é meu paciente que está me acompanhando pode dizer isso, entendeu? Assim, parece que eu sou outra pessoa. E aí, a gente passou um carnaval escrevendo, né? E aí ela falou assim, ela me testou. E ela falou, meu filho, fala sobre o neurofeedback, mas botando aí no papel do seu jeito. Aí eu falei, Ana, não vai sair, você sabe. Mas vai. E eu fui. Pá, 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 parecia assim. Não sei a religião de ninguém, mas parecia Chico Xavier psicografando. O negócio foi saindo. E aí, quando a gente acabou de escrever, ela leu, ela falou, tá pronto, o livro tá pronto. A gente fechou esse livro num carnaval e saímos para tomar um chopp para comemorar. E o livro foi para a gráfica. E saiu o livro, né? E aí eu digo para Alex, você... Oi. e você percebe que essa parte que você conseguiu deslanchar na parte da escrita possa ter efeito justamente do Então, neurofeedback? é exatamente isso, Denis. Foi exatamente o que aconteceu. Foi na hora ali daquilo que eu percebi. A minha vida mudou. E aí eu falo, né, nas palestras, quando eu falo sobre o neurofeedback, que a sensação que me deu é que eu sou um cego que passou a enxergar. Porque tanto eu consigo escrever, eu tenho os meus coisas como todo mundo, que depois tem que vir um editor, dar uma olhada, rever e tal. Mas hoje, a minha cronologia de escrita, a ideia fica, sabe? E o ler hoje, gente, hoje eu leio, eu consigo pegar um livro e ler do início ao fim. E foi aonde foi a minha grande sacada. Entendeu? Minha grande dificuldade era essa. E aí eu percebi que em mim deu certo. E aí É, o Superando chega, né? O livro Superando TDAH chega, porque depois da tese, a Marta Helva chega para mim e fala, meu filho, você precisa pegar isso que você construiu ali como ciência, como pesquisa sua, você tem que transformar isso agora para que todo o seu público entenda isso. E aí eu só fiz uma... Olha só, hein, gente? Eu escrevi uma defesa, eu apresentei essa defesa, eu tirei 10, e depois eu tive que pegar essa defesa e transformar nesse livro. Mudar um pouco do formato para as pessoas entenderem. Então, assim, esse livro, para mim, ele tem um valor especial, como o Coração Descontrolado, que a Ana me convidou para escrever, como outros, né? Depois a própria universidade me convidou para escrever um livro com eles, eu escrevi. Então, assim, essa foi uma grande mudança. Então, eu acho que quando você me convidou, eu falei, gente, eu posso trazer um caso aqui, sim, mas eu acho que o meu caso, a minha história, é a história viva do treinamento do neurofeedback, né? E o caso 4, que alguém falou aqui, que foi o que eu escolhi para falar nessa live, que eu não paro de falar, né? Isso daí eu dei continuidade aqui. Mas o caso 4 de um rapaz que ele chegou para mim com uma depressão,
tá? Ele chegou com muita dificuldade de foco na, no, na faculdade e uma fobia social imensa. Ele tinha uma dificuldade imensa de falar em público. Para quem está numa faculdade, a gente sabe que assim, uma faculdade é trabalho toda hora, é apresentação toda hora. Para uma pessoa que tem dificuldade, com depressão, sem foco, é o fim. E eu comecei a fazer neurofeedback nele. Eu fiz a leitura, né? Eu fiz toda a avaliação e a gente começou. E ele foi melhorando em vários sintomas. Mas eu gosto de falar que assim foi chegando perto do momento da defesa dele, né? Ele já tinha concluído todo o treinamento, mas continuou como meu paciente como terapia. Então a gente fazia treinos mentais, fazia dessensibilizações. Mas assim, ele passou ao decorrer das consultas, ele passou a ficar mais falante, sabe? É como se fosse assim um embotamento. Sabe aquela pessoa tímida e de repente ela passa a falar? Ele era assim, ele passou a falar, ele passou a se comunicar, mesmo que sendo comigo. Para mim, era muito difícil tirar alguma coisa dele, sabe? Então ele passou a falar. E aí ele começou a externalizar para mim aonde estavam os medos dele, aonde estavam as inseguranças. Alex, o que eu tenho preocupação hoje é falar em público. O meu foco melhorou, eu estou tirando nota boa, a minha disposição voltou. Isso, sem dúvida, eu já tinha percebido. E aí eu fui fazendo umas dessensibilizações com ele e mantive ele no HEG, que é uma parte que a gente tem como treinamento. Seguimos com isso sempre. Então, mesmo na terapia, eu fazia um pouco de sessões de HEG nele e depois eu ia para a terapia. E aí chegou o dia da apresentação dele, né? E ele tirou 9,7, se eu não me engano. Isso está no livro, né? Ele tirou 9,7. E aí voltou super feliz, agradecendo. Eu falei, nota maravilhosa para quem estava sem foco, quem estava deprimido, quem não ia conseguir falar, você foi ótimo. Aí eu perguntei, mas te disseram por que desses 3 décimos aí que você perdeu? Aí ele falou, porque eu estourei o tempo. Aquela pessoa que não conseguia falar, Tava falando demais. ela falou até mais do que precisava. Ela estourou o tempo dela. Então, assim, hoje, gente, eu posso dizer, ele está acabando já o mestrado dele, tá? Ele saiu da defesa dele, os professores convidaram ele para ele seguir na pesquisa, e ele está acabando o mestrado dele, fala inglês com uma beleza. O meu secretário aqui, o Márcio, aqui na clínica, ele fala inglês como ninguém, e ele dá aula para mim, dá aula para a doutora. Os nossos pacientes aqui falam inglês com ele. E esse paciente nosso faz aula com o Márcio de inglês, se divertem, sabe? Então, assim, ele mudou, ele abriu o conhecimento dele. Então, eu posso dizer assim que o neurofeedback é um treinamento que melhora muito, né? E é uma coisa não invasiva, não medicamentosa, não tem esse efeito colateral. E hoje eu percebo, a gente está para fazer aí uma live do Mentes Ansiosas, onde eu vou colocar o neurofeedback como uma das formas de treinamento para o controle da ansiedade, porque sempre eu me questiono nisso. Todo TDAH, por causa da hiperatividade mental dele, ele acaba chegando um momento que ele estafa, ele deprime por esse excesso de pensamento, né? Eu percebia isso muito em mim na faculdade, Denis, porque chegava o período de prova, cara, era certo, assim, uma semana depois daquele período de prova, eu deprimia, sabe? Eu não queria falar com ninguém, eu não queria escutar ninguém, parecia que meu cérebro estava cansado, eu estava num esgotamento mental. E com o neurofeedback, eu deixei de fazer uso disso, né, de qualquer tipo de medicamento. O meu controle da ansiedade, até porque a hiperatividade, ela é mental, não é motora. Motor é uma comorbidade. Então, as pessoas começam, assim, a achar que motor é uma parte que se apresenta. Mas a grande questão de um hiperativo é uma hiperatividade mental. Então, muita gente já cheguei a escutar, eu e a Ana aqui, pessoas falar,
Ah, mas vocês colocaram no laudo dele que ele é hiperativo. Mas ele é tão quietinho em sala de aula. E aí a gente teve que escrever com muita educação para essa psicopedagoga e colocou para ela, querida, a hiperatividade é mental. Então eu posso ser quietinho, mas eu ter uma hiperatividade mental. Eu não, eu sou uma característica de hiperativo mental e tenho, né, a parte motora ali junto. Mas, assim, isso não é forma de diagnóstico, né? Então, a gente olhando isso tudo, eu começo a perceber que se eu consigo um treinamento que melhora o meu TDAH e eu saio de todos esses sintomas, naturalmente, para um paciente que está com depressão, ele vai melhorar. Um paciente que tem ansiedade, qual hiperativo que não vai ser ansioso? Então, eu Sim, começo a perceber que o TDAH, o neurofeedback, ele abrange tudo isso aí. Ele não é aquele sim. xaropinho, aquelas pomadinhas que se vende no Instagram, dizendo, olha, passa isso que melhora isso, melhora aquilo. Não, mas a gente tem uma ciência por trás disso tudo, a gente tem uma pesquisa por trás disso tudo. Sim, Alex, é verdade. Eu me identifico muito na sua fala, porque eu passei por coisas semelhantes no sentido de, sim, eu sou dislexo e minha dislexia, a leitura mudou completamente, né? Eu parecia, antes eu pensava que eu tinha até algum tipo de retardo quando eu lia, porque era, enfim, era horrível. Mas eu me identifico também muito com o que você falou de, às vezes, ter até dificuldade de entender o que o neurofeedback fez. Porque quando eu ainda estava no meu próprio treinamento, eu falava para minha supervisora da época, a Gislaine, que, mas por que eu melhorei disso? Foi o neurofeedback? A gente tinha até um certo ceticismo, porque muda é tão fluido que é difícil entender o que eu fiz, que o neurofeedback mudou o quê, né? Que de repente agora eu estou lendo melhor, estou tendo menos dor de cabeça, mas como é isso, né? Então, até mesmo para o treinador fazer o seu autotreino, a gente passa por essas dúvidas. Mas como? Como? É um treinamento que tem tanta tecnologia, mas que na prática para o cliente é tão simples, né? Ligar ele ao equipamento e ao feedback. Como é que isso, de uma forma tão simples, chega a ter resultados que a gente até se assusta, né? De tão surpreendente. Então, quando você falou aí, mas parece que não mudou nada, aí de repente quando você veio que estava escrevendo melhor, estava conseguindo ter a cronologia, e aí sim o estalo vem, né? Não, isso aqui é depois do neurofeedback, né? Isso aí é uma coisa que a gente vê que é fantástica, né? É fantástico. É sim. Então, assim, E eu acho, assim, também que as pessoas, eu acho que teria que ser mais divulgado. Eu acho que ainda está muito, assim, tem muitos psiquiatras, colegas que eu admiro também, mas não têm o conhecimento. Neurologistas que ainda não têm conhecimento. Pedagogos que não têm conhecimento. E eu acho que o conhecimento é para todos, gente. A neuromodulação, ela entrou para construir, não importa que seja um neurofeedback, uma estimulação transcraniana, mas são tratamentos que trago para a vida das pessoas. Eu passei agora 10 dias na neuromodulação em foco, no HC, trabalhando com pacientes que estavam ali pós-Covid, sabe? E em pesquisa. E quanto está ajudando, né? Porque, assim, o Covid hoje, ele não é uma coisa que tem mexido só com a parte respiratória, com o desânimo, não. Ele tem mexido na parte cognitiva das pessoas também. Tem tido muitas pessoas que estavam assim, sabe, as suas funções de execução, né, estão completamente abaladas. As pessoas não estão conseguindo fazer as suas conexões, conseguir estudar. Pessoas que sempre tiveram uma vida muito saudável. E eu acho que o neurofeedback ele vem assim justamente para nos alertar. Aquele que tem uma dificuldade maior, ele vai ajudar, e aquele que precisa dar alguns ajustes, porque eu tenho pacientes hoje que com 10 sessões eles estão demonstrando respostas muito positivas. sim, sim.
Eu já vi coisas acontecerem que são inexplicáveis, né? Até às vezes com 3 sessões, a pessoa já dizer, não, por que, como aconteceu isso, né? Mas, enfim, é claro que cada cérebro tem seu tempo de plasticidade, tem pessoas que precisam de bem mais sessões para poder se autorregular, né? Que o neurofeedback, uma pessoa perguntou o que era o neurofeedback, então é uma das modalidades de neuromodulação autorregulatória não invasiva, né? Que a pessoa é ligada ao equipamento, ao software e recebe o espelhamento, o feedback de como o cérebro funciona e assim consegue ter uma mudança na parte elétrica do cérebro, de uma forma educativa, né? Eu Mas só digo, para ajudar. eu digo assim que é como se você que tem essa dificuldade de perder o foco, de às vezes um professor está dando aula quando você vê a sua cabeça foi lá do outro lado, você não está conseguindo focar para estudar, para ler um livro. Então, uma das formas que eu gosto de explicar isso é assim, você imagina uma televisão e você assistindo um filme. Então, você sai dali daquela televisão, sai o som e sai a imagem. Então, o que te prende são esses estímulos, sonoro e visual. E às vezes, quantas vezes você está assistindo uma coisa e quando você vê assim, passou, como fosse numa leitura. O neurofeedback são essas conexões desses eletrodozinhos que a gente coloca na cabeça com um amplificadorzinho no computador. Nós assistimos, acompanhamos as ondas cerebrais, você está assistindo aquele filme. Só que quando você começa a perder esse foco, a gente tem um estímulozinho ali que a tela vai ficando escura, o som vai picotando. Isso faz o quê? Isso faz o feedback ali de você ter que focar para aquele som sair, para aquela imagem ficar mais clara. Então é a hora que o treinamento está acontecendo muito bem. Então, assim, eu digo que o neurofeedback é uma forma de você treinar, melhorar a sua capacidade e você, de uma certa forma, fazer isso de forma divertida, assistindo um filme que você não consegue. Eu tenho pacientes que têm uma vida extremamente agitada e adora vir nesse horário porque, assim, ele vem, ele senta ali, é a hora que ele consegue assistir o filme que ele não consegue assistir em casa, é a hora que ele consegue botar o conteúdo dele lá que ele não está conseguindo ver. Então, assim, além de você estar treinando e melhorando o seu potencial, você também está melhorando você e está conseguindo Sim, atualizar as coisas, as informações. dinamizando até o tempo, né? Fazendo algo necessário que já queria fazer e aproveita e Alguém faz perguntou aqui, Denis, se o neurofeedback pode acontecer virtual. Gente, infelizmente, nenhuma técnica moduladora acontece de forma que não seja presencial, porque realmente a gente precisa. tem que ter a conexão, né? Tem que ter ligar a pessoa realmente ao equipamento para poder ter a fidelidade, inclusive, do sinal, né? Para acontecer o feedback, né? Mas assim, hoje já com a vacinação, com a melhora da saúde, com as clínicas já bem cuidadas, já dá para poder retornar ao presencial com segurança, né? Então já dá para as pessoas voltarem a fazer o neurofeedback, Olha, a né? Mariângela, que é uma querida, uma paciente minha de Recife, que eu amo. Ela está até fazendo psicologia, tá? Uma pessoa, assim, muito de referência na área da educação lá em Recife. Está aqui presente. Um beijo para ela. E ela está perguntando se a gente, como que se prescreve, né? Quem pode fazer? Gente, o neurofeedback é para todos. É para todos. É lógico que, assim, aqui na clínica, a doutora Ana Beatriz fala, não, ó, esse caminho aqui é o melhor para você, vamos lá, vai fazer neurofeedback. Mas você não precisa de um encaminhamento. Assim, o que pode fazer é você fazer um relatório, porque às vezes o plano de saúde pode te reembolsar, porque é um processo que pode entrar como uma terapia também. E aí, você, de repente, o médico te encaminhar para você tentar um reembolso, né? Mas é uma coisa que é para todos. Você não precisa, assim, de ter uma indicação de um médico para você ir ali na clínica do Denis em Natal para fazer, ou vir aqui na minha para fazer, entendeu? Você pode vir, eu quero, eu me interessei por isso. Como é?
E aí a gente vai marcar. Eu, particularmente, eu gosto, né? Num primeiro momento, conversar com essa pessoa, conhecer a história dela. E num outro momento, eu marco para fazer a avaliação. E daquela avaliação ali, a gente começa os treinamentos. Então, assim, Isso. independente. Esse paciente pode vir por um médico, ele pode vir por ele próprio, não precisa de prescrição. Espero que eu tenha ajudado você aí, Mariângela. Isso, Alex, é muito importante você ter dado essas informações, porque realmente cada pessoa tem a sua autonomia de buscar aquilo que ela percebe que pode ajudar ela, né? Então, realmente não precisa de uma prescrição. E assim, o neurofeedback, outras pessoas estão perguntando se tem. Pessoal, o neurofeedback já tem em todos os estados brasileiros, praticamente em todos os estados. Então, se você tem dúvida de onde encontrar, procure o site da Brain Trainer, né, o próprio Instagram da Brain Trainer, você vai conseguir o contato e você vai perceber aonde você está, provavelmente tem alguém, mais nas capitais, né, mais encontrado nas capitais, mas você vai poder ter acesso a alguém que seja treinador da Brain Training e consiga te ajudar, É, né? porque Então, você não, você é um curso. O primeiro momento, né, é presencial, mas depois você vai tocar sozinho, fazendo tudo. É muito tranquilo, não é uma coisa difícil. A né, Alicia isso está aí no falando caso aqui que é minha do aluna no curso. livro Mentes Inquietas. A gente tem um curso, né, do Mentes Inquietas, onde a gente agrupou ali no capítulo, a gente fala também um pouco sobre o neurofeedback. Por exemplo, aqui no Rio, a gente tem o treinamento. Ah, como vai ser? Aí tem a pessoa de Niterói, de Cabo Frio, de Búzios, de Campos, de Petrópolis. Vem, faz esse curso, é uma coisa de um fim de semana, né? E você volta já apto para você começar a treinar em você mesmo, que é aquilo que eu Sim, falei lá no início, que você tem que treinar em você primeiro, treinar em mais duas pessoas para você com as supervisões. E aí as supervisões, elas são remotas, né? Porque o seu treinador, ele vai entrar no seu computador e ele vai estar ali acompanhando as ondas junto com você e tirando essas dúvidas. Então é uma coisa muito tranquila. E para sim, você sim. que quer treinar, que quer fazer o neurofeedback, a gente tem um mapa aí, a gente tem neurofeedback no mundo inteiro. É. A Brain Trainer praticamente está em mais de 30 Portugal, países. Japão, Inglaterra. Eu tenho uma paciente em Portugal que está fazendo pela plataforma, que eu fui lá, procurei, indiquei, ela está fazendo. Eu tenho uma paciente em Amsterdã. Eu tenho uma paciente. Como que é o nome daquele lugar, gente? Do, dos dos cangurus, calma aí, a Austrália. Austrália, que também está fazendo neurofeedback lá. Tudo pessoas que eu faço atendimentos com elas e, lógico que aí não dá para eu fazer o neurofeedback e eu procuro alguém dessa região e encaminho lá pela plataforma. Pronto, a gente pode usar até o exemplo de uma paciente em comum, né, que é paciente Ah, de sim. psicoterapia meu. Minha paciente, ela mora na Alemanha, quando ela é do Rio de Janeiro e quando ela veio de férias, fez um neurofeedback com a Alex. E olha, isso eu posso falar com propriedade, né, porque eu acompanho ela até hoje na psicoterapia. Ela passou um longo período de tempo com melhores resultados possíveis. E olha que o Alex só fez durante as férias dela, né? Ela É nem por tempo verdade. não pôde fazer o que era normalmente mais adequado, por falta de tempo, que ela teve que voltar para a Alemanha. Mas o pouco que ela fez com o Alex foi incrível, né? Eu percebi uma mudança radical na própria psicoterapia, né? E, enfim, é algo que é muito palpável. Maria Ângela está aqui colocando, eu quero fazer o curso. Com certeza em Recife tem. Se você não tiver, vem para cá para o Rio que a gente faz o curso aqui, ou vai para Natal, a gente se encontra lá com o Denis e faz o curso lá com o Denis e eu aproveito, vou no Camarões lá. Tá certo. Pronto, a gente fica junto, supervisionando. Mas, enfim, Alex, eu estou muito feliz com a live de hoje. Você, mais uma vez, trouxe seu carinho,
né, trouxe o seu apreço também pela Brain Trainer. Gente, já Então, vai estourar o tempo. a gente já vai estourar e eu só tenho a agradecer, fico muito feliz. E é claro, né, esse final de semana já vou te aperrear aí um pouquinho para a gente conversar um pouco, que agora ficou, né, tá devendo. Sim, é tão engraçado, né? A vida, a gente conhece pessoas tão queridas. Eu conheci, né? Volto a dizer, eu conheci ele, o Denis, em Manaus. Foi Manaus? Não, Não, Goiânia, Goiânia. Goiânia. A gente se conheceu em Goiânia e, nossa, foi uma afinidade, assim, muito grande. Parecia que eu já conhecia ele há tanto tempo. Não E era, a gente conversava, parecia que, ó, porque a gente conheceu o congresso, né? Esse congresso de neurociência, ele foi um congresso que aconteceu em novembro, outubro, final de outubro para início de novembro. E aí, logo janeiro, começou essa vida, e em março a gente já estava com a vida parada. Então, a gente não pôde seguir com nada mais. Mas, assim, é uma pessoa que eu levo para minha vida, assim, de coração. é o coração mesmo. Você está aqui presente e sempre está presente, porque, enfim, é uma lembrança que nunca, vamos dizer assim, está presente. É. Está presente. Tem uma pessoa aqui perguntando onde consegue meu livro. Você consegue meu livro pela internet, tranquilo. Mas dentro da nossa bio, tanto na minha bio é aquela partezinha escrita em cima do Instagram, ali, com nomezinho. Ali tem, na bio, tem um endereço da nossa loja. Uma loja minha, da Bia, que se chama Mentes da Bia. E lá a gente tem camisas e tem todos os livros da gente. A diferença dali é que quando você compra o livro ali, todos os livros a gente autografa. Então ele já vai para você autografado. Mas o livro, você encontra esse livro em qualquer plataforma digital e em grandes livrarias. Pronto. Alex, para a gente finalizar, eu gostaria também que você deixasse o seu contato da clínica, né? Eu acho que Você se sabe que for eu não fácil para sei? você. Olha como fica devagar aí, né? Calma aí. Tem alguma coisa Pronto. aqui que fala. Ah, sim. A gente tem. Deixa eu pegar aqui, minha gente. Pelo amor de Deus, eu não esperava isso, não. Mas vamos lá. Olha, nosso contato aqui é 021 3435 8592 e 3435 8597. E tem o celular, que é 99566 5547. Pronto. Se você tiver alguma dúvida e quiser ver de novo, só é voltar um pouquinho, a live vai ficar gravada. Você pode Vai. escutar E com depois calma. dessa live, ela vai, o pessoal da minha assessoria digital vai jogar essa live também no meu canal no YouTube. Pronto, ótimo, Tá? perfeito. Então vai ficar tudo gravadinho. E, gente, a Quem gente quiser tem rever. também o abcomporte@gmail.com, que você pode escrever e-mails tanto para mim quanto para a Bia, e a gente responde esses e-mails de dúvidas aí. E você, moço, não vai falar aí o seu contato também? Eu acho que eu vou pela mesma linha, também não sei. Mas assim, né, vocês podem entrar em contato também com 84, né, 988077872, né, e poder entrar em contato se for alguém que eu possa ajudar tanto na psicoterapia como também com o neurofeedback. Então pode buscar que aqui em Natal também, né, consegue oferecer um bom serviço de neuromodulação e psicoterapia. Mas obrigado, Alex, né, um Obrigado beijão no você, querido. coração. Beijo, Né? gratidão a E se Deus quiser, todos. logo estaremos conversando um pouquinho. Se Deus quiser. Fiquem com Deus, gente. Tá. Muito obrigado aí pela Obrigado. presença de vocês. Obrigado a todos que participaram, né? Fico muito feliz. E vamos adiante com as lives da Brain Trainer e os demais treinadores pelo Brasil. Obrigado a todos. Tchau.